Bom dia a todos. Para quem não conhece, eu sou Garcia. Matheus é o nome do batismo, mas todo mundo conhece por Garcia. E eu vou apresentar um trabalho que eu desenvolvi junto com o professor Apple no período passado, focalizando na situação da classe trabalhadora da Inglaterra por Friedrich Engels, sobre o olhar de dois prólogos, um do Eric Hobsbawm e outro do José Paulo Neto. Hobsbawm afirma em seu prólogo que há três razões principais para a leitura desta obra-prima, como ele mesmo define. Indispensável entre tantas outras produzidas no período dos anos 1840. A primeira razão apresentada é que é uma marca importante na data da história do capitalismo e na história da industrialização moderna na Inglaterra e posteriormente no mundo. Em segundo lugar, esta obra integra um importante ponto do marxismo, na medida em que ela muito auxilia a compreensão do que eles chamam de dinâmica social. Em terceiro lugar, é de máxima qualidade literária, pois, como afirma Hobsbawm, ao mesmo tempo erudito e apaixonado, misturando a acusação à análise, numa palavra, uma obra-prima. Quando Hobsbawm escreve esse prólogo, nos dois primeiros parágrafos, ele dedica-se a nos informar o patamar em que Engels estava ao se redigir a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Ou seja, nos informa que Engels escreve essa obra aos 24 anos de idade, sendo ele originário de uma família rica, produtora de algodão em Bahrein, na antiga Renânia, da Prússia, regida por Guilherme II. Também somos informados de que seu pai era sócio da casa Hermann Engels, situada na região de Manchester, que era o coração da economia inglesa na época. Para compensar os planos que o pai tinha de obrigá-lo a entrar dentro do mundo de empreendedorismo, da contabilidade comercial, Engels decide então aderir uma via intelectual dos jovens progressistas alemães, o que na época significa dizer que Engels era hegeliano e de esquerda, passando a colaborar em diversos periódicos e revistas acadêmicas da época. A ideia de passar o tempo na Inglaterra contemplava tanto o pai quanto o filho. O pai desejava que o filho se afastasse das agitações políticas alemãs, tornando assim um sólido homem de negócios, e o filho, por sua vez, estava mais querendo estar mais próximo do coração do capitalismo, do centro do capitalismo, onde estavam os grandes movimentos operários e de onde, conforme as suas esperanças, despontaria a revolução do mundo moderno. Engels parte para a Inglaterra no outono de 1842, onde, no decorrer da viagem, encontra-se pela primeira vez com Marx. Passa então 2 anos estudando e observando, mas, no entanto, a obra só terá o essencial redigido no inverno de 1844 e 1845, no seu retorno a Barmen. Contudo, é em Leipzig que aparece pela primeira vez a sua obra. A ideia de escrever e relatar a condição da classe trabalhadora não tinha nada, em sua ideia, algo de original. Por volta de 1830, já estava claro a qualquer observador que as regiões econômicas da Inglaterra começavam a pisar em um terreno completamente novo e muito mais complicado, pois não se tratava unicamente de pobres, mas sim de uma classe sem precedentes nas histórias, a qual se batizar-se-á de proletariado. Em 1830 e, sobretudo, em 1840, anos decisivos para a evolução do capitalismo e do movimento operário, a Europa Ocidental é inundada, então, por inquéritos e brochuras relatando a condição dos trabalhadores nas manufaturas de lã, algodão e seda. Para Hobsbawm, o livro de Engels difere de outras obras contemporâneas em muitos aspectos. O primeiro, aliás, como sublinha Engels no seu prefácio, é que é o primeiro livro na Inglaterra ou em qualquer outro país que se refere à classe operária em geral e não a certos ramos ou indústrias particulares. O segundo aspecto é que não é apenas um exame simplista que tem o objetivo a situação da classe trabalhadora, mas sim uma análise da evolução do capital industrial e das consequências sociais da industrialização, como suas implicações políticas, sociais e principalmente o desenvolvimento do movimento operário. Para Hobsbawm, ele relata também que esta é a primeira tentativa registrada de aplicar o método marxista, que será teoricamente melhor desenvolvido,
na obra intitulada A Ideologia Alemã, de 45, escrita por Engels e Marx. Em suma, Hobsbawm nos diz que, seja como for, quem quer que examine o livro de Engels imparcialmente deve admitir que seus erros não dizem respeito ao essencial e que eles, de certa forma, não devem interferir na impressão obtida de resultados, não só pelo talento pessoal, mas também pelas suas convicções comunistas, bastante impregnada pelo utopismo burguês. E daí que ele retira aquela perspicácia econômica, social e histórica superior à de todos os outros seus contemporâneos, partidários declarados da sociedade capitalista, e que lhe permite antecipar algumas conclusões que Marx chegará em seguida. Seguindo o exemplo de Hobsbawm, José Paulo Neto nos começa apresentando no prefácio da situação da classe trabalhadora, editado pela Boitempo, uma biografia de Gustav Mahler sobre a vida de Engels, com detalhes importantes de sua trajetória até sua morte em 5 de agosto de 1895. Sua jornada intelectual inicia-se então no longínquo ano de 1841 em Berlim, quando Engels estava sob serviço militar e começa a frequentar livremente cursos universitários, aproximando do que na época chamavam de Livros de Berlim, que seria um cenáculo de jovens hegelianos, ao qual Marx também participara, liderados por Edgar Bauer e Max Thiel. A essência do cristianismo, publicado em 1841 por Feuerbach, o deixa impactado. Mediante ao materialismo de Feuerbach, evolui então Engels para a posição segundo a qual cristianismo e filosofia são compatíveis. A consequente opção materialista é desdobrada por meio da marcante influência de Moses Hess na direção do comunismo pensado humanitária e filosoficamente. Em 1842, após um encontro pouco caloroso com Marx, que então dirigia a Gazeta Renana, Engels ficara na Inglaterra por 21 meses, tendo efeito decisivo em sua formação política, intelectual e humanística, e nesse tempo envolveram-se então com Mary Burns. Residindo sob o teto paterno, em 1844, Engels dedica-se à escrita da situação da classe trabalhadora na Inglaterra. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra é uma obra absolutamente inovadora, pois é nela que, pela primeira vez, a Revolução Industrial ganha centralidade, de que de fato lhe cabe a compreensão de como o capital passa a controlar a produção de mercadorias, não se registra. Em toda a literatura contemporânea, a obra jovem inglesiana, numa elaboração que tenha aprendido com similar acuidade o fenômeno industrial. Em segundo lugar, a solução da questão social deixa de estar hipotecada à filantropia, à moralização da sociedade ou à realização de receitas utópicas idealizadas por mentes generosas. O proletário não comparece como massa indiferenciada, sofredora e passiva de tal como visualizavam os socialistas contemporâneos de Engels. Este foi capaz de apanhar na situação proletária a dinâmica criativa, saturando a rebeldia e os protestos operários. Porém, o proletariado, o trabalhador urbano industrial, então como classe, como sujeito revolucionário qualificado para promover a sua autoliberação. E aqui eu vou agora falar sobre um trecho em específico, que seria sobre os movimentos operários, tratado dentro da obra de Engels, no qual ele começa nos mostrando que a classe operária vive uma situação calamitosa, de existência quase inumana. Devido a tal situação, compreende-se então que os operários sejam levados a reagir a essa condição e que lutem por uma condição mais humana, contra os interesses da burguesia, que consiste basicamente na sua exploração. E nesse instante eu gostaria de chamar, e cito Engels, a atenção de todos para um trecho no qual ele fala: o operário inglês já não é mais um inglês, calculista e aferrado ao dinheiro como seus compatriotas proprietários. Seus sentimentos se expressam mais plenamente nele a originária frieza nórdica, que, compensada pela liberdade com que suas paixões desenvolveram e o dominam. A educação intelectual, que tão fortemente estimulada num burguês da Inglaterra, o egoísmo,
fazendo deste o eixo de sua vida e concentrando toda a sua energia afetiva na cobiça e na educação. Na cobiça. Essa educação falta ao operário, e por isso suas paixões são vigorosas e arrebatadoras, como as de outros povos da nacionalidade inglesa, A nacionalidade inglesa está anulada entre os operários. Bem, Engels nos mostra nesse trecho que existe uma grande guerra social ocorrendo dentro da Inglaterra, abertamente, e que era interesse da burguesia hipocritamente conduzir tal guerra, sob o manto de falsa paz e de uma suspeita filantropia. E nesse momento, na perspectiva de Engels, até mesmo os mais violentos atos de hostilidade dos operários não são nada mais do que a expressão aberta e sem disfarce daquilo que oculta e perfeitamente os operários sofrem. Então, por isso, começa-se a vir uma contrapartida da parte dos operários contra os seus algozes, digamos assim. Começam então a roubar. O problema é que, de fato, o furto nada adianta, pois só reforça e adiciona motivos para que a sociedade e a indústria esmagassem os operários com a sua enorme potência. Como os roubos não surtiram nas indústrias o efeito que imaginava a classe operária, decide-se então rebelar-se violentamente contra as máquinas e seus inventores, semelhante ao que ocorreu na revolta dos estampadores da Boêmia em junho de 1844. Mas o sistema ainda os castigava e os oprimia, pois essa forma de resistência não era de grande eficácia e de isolada repercussão. Uma lei relevante aprovada pelo velho parlamento, que é anterior à reforma e controlada pela oligarquia Tory após o Reform Bill, que instaurou a oposição entre o proletariado e a burguesia, impedindo que tal lei chegasse à Câmara Alta. Lei esta que, aprovada em 1824, anulando assim as disposições que impediam os operários de associar-se em defesa de seus interesses, direitos reservados até então à aristocracia e à burguesia, com uma liberdade de associação. Engels então nos relata que na Escócia de 1812 uma associação secreta organizou uma greve geral de tecelões em Glasgow. A greve repetiu-se em 1822 e em tal oportunidade 2 operários que não decidiram aderir à greve foram agredidos e cegados por vitrilo, que é uma denominação dada a alguns sulfatos, e nesse caso em específico ao ácido sulfídrico. E em 1818, uma associação de mineiros tiveram força suficiente para organizar uma greve geral. Tais acontecimentos, cita Engels, diz na verdade Engels, que exigiam de seus membros um juramento de fidelidade e segredo, sendo que muitas delas organizadas e dispostas de caixas e controles financeiros, inclusive ramificações regionais. Mas a clandestinidade em que se moviam tornava-se um empecilho para o seu desenvolvimento. A lei de 1824, que garantiu o direito de livre associação, permitiu uma rápida expansão dessas sociedades que já eram bem difundidas dentro da Inglaterra. Tornava-se então cada vez mais forte o objetivo dessas trade unions, como ele diz, ou como nós chamamos de movimentos sindicais, sindicatos, de proteger o operário da tirania burguesa com as afinidades de fixar o salário, negociando em massa e como força com os patrões, aumentando no momento oportuno e mantendo nivelado em todos os ramos dos trabalhos, além de negociar uma escala salarial a ser cumprida pelos capitalistas e recusar empregos fornecidos pelos que não respeitassem tais condições. E nesse momento, então, em que essa expansão já estava toda ramificada pela Inglaterra, os burgueses recrutavam o que ele batiza, ele chama aqui de novstiks, o que no Brasil a gente conhece comumente como fura-greve. Operários que seguem efêmeras promessas e vantagens fornecidas a eles, assim enfraquecendo o movimento e gerando um certo temor entre eles de formas variadas. Quando uma denúncia era realizada contra um membro de alguma associação, esta era penalizada pela burguesia, que conservava o poder em suas mãos. O poder da burguesia vem da divisão do proletariado, que lutava incansavelmente por não perder
seus sentimentos humanos, como Engels cita lá no começo da minha apresentação. Sendo assim, as associações e as greves adquirem uma importância específica na escala em que representam uma primeira tentativa operária de suprimir a concorrência. A classe operária, em especial os industriais, que estão em contato direto com os operários, mostram-se violentamente contra as associações dos trabalhadores. A lei que é feita pelos burgueses serve para protegê-los e garantir seus interesses. A forma pela qual o proletariado encontrou de se opor aos legisladores burgueses foi o cartismo, um movimento que nasceu no Partido Democrático em meados de 1780, que envolveu-se com o proletariado e, ao mesmo tempo, no proletariado. Sendo reforçado durante a Revolução Francesa, quando a paz foi restabelecida, apresentou-se como um partido radical, deslocando seus centros de Londres para Birmingham e Manchester. Aliando-se com a burguesia liberal, impôs aos oligarcas do antigo parlamento, que eu falei lá atrás de Reform Bill, e desde então vem se consolidando diretamente da burguesia, sempre mais claramente com o Partido Operário. Os legisladores apresentam então a Carta ao Povo, de caráter exclusivamente político, que exigia que houvesse uma paz democrática para a Câmara Alta. O movimento operário divide-se então em duas vertentes: o cartista, que era mais retrógrado e menos evoluído, mas que apresenta a legitimidade do proletariado em carne e osso, e o socialista, que contém horizontes mais largos e apresentam propostas mais práticas contra a miséria, sendo esta a vertente de origem mais burguesa. E é isso que eu consigo falar para vocês na pesquisa que eu fiz com o professorado. Aberto para perguntas? À vontade. Eu não conheço esse texto do Engels, eu só ouvi falar dele, mas pelo que você apresentou, parece muito interessante mesmo. Parece que esse é um texto que influenciou muito Marx depois da leitura, então ele usado com Engels, obviamente. Daí eu queria que, se possível, você comentasse um pouco não tanto das semelhanças, mas do que diferencia esse texto principalmente no capítulo 8, lá do Capital, quando vai falar sobre a jornada de trabalho. O que haveria da história da legislação da jornada de trabalho, o que haveria de semelhança e diferença, o que o Marx retorna, principalmente que ele discorda da leitura que o Engels faz da classe trabalhadora aí. Se for possível. Eu não tenho conhecimento tão afio assim do Capital, do capítulo 8, mas o que eu posso dizer a nível de pesquisa que eu fiz com o professor Apple é que a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, ela é um trabalho um tanto quanto científico, no termo originário da palavra mesmo, e que apresenta dados, ele formula dados, tanto é que tem um capítulo inteiro que ele fala de como é a vivência dos trabalhadores, dos operários, fora das indústrias, e como se decorre a relação social entre aquele que o domina e o dominado, e como essa situação ela é agravada no momento em que ela estava na Inglaterra. Eu posso dizer que a situação da classe trabalhadora, ela apresenta dados aos quais, que posteriormente, pelo que apresentou-se durante a pesquisa, Marx também utilizará depois, junto com Engels, para a escrita do Capital. Mas dizer intrinsecamente, Engels fala isso nessa obra, Marx fala isso nessa obra, eu não consigo dizer literalmente por falta de conhecimento das duas obras como um todo. Tem mais? Fiquem à vontade. Não se acanhe. Eu teria uma perguntinha, talvez um pouco geral, assim. Você falou do comentário de Hobsbawm a Engels, que um dos pontos principais, o primeiro ponto, é que Engels fala do proletário como um todo e não do proletário como nas suas ramificações, digamos assim. Eu queria saber se você veria no próprio Engels uma problematização de tratar o proletariado como um todo e não nas suas ramificações, e não nas suas particularidades, como, por exemplo, aqui a sua comunicação fala do movimento operário na Inglaterra, né? Quais seriam os perigos de falar, se o Engels fala sobre isso, quais seriam os perigos de falar do proletário como um todo e não do proletariado nessa sua especificidade
histórica, geográfica, digamos assim? Bem, o perigo, como você falou, de falar sobre o proletariado como um todo, é o mesmo perigo que se tem sobre falar qualquer assunto sobre um todo, que é a generalização. Então, Engels, ele estava nesse processo de desassociar da burguesia, entrando na luta e na causa do proletariado. Ele tinha acesso a alguns dos principais relatórios da época. E isso ajudou a formular essa crítica, ou essa análise do proletariado como um todo, e não só na Inglaterra. É óbvio, você falar que ele falou nisso como um todo, implica que ele tinha um grande conhecimento, mas não de fato todo o conhecimento, né, em especificidades. E isso é a principal diferença, pelo que Hobsbawm mostra, entre a situação da classe trabalhadora e os contemporâneos da época dele escreviam. Porque os contemporâneos da época dele escreviam sobre ramos específicos de específicas indústrias. E nesse momento eu entendo que o Hobsbawm ele fala nesse sentido mais amplo de que Engels trabalhou como um todo, mas não porque ele não abordou sobre tal indústria em tal ano que fazia determinadas especificidades, e esse pessoal que trabalhava nesse sentido sofria alguma coisa. Em sim dizer que todo o proletariado sofria em conjunto, em diferentes formas, em diferentes ramificações, em diferentes empresas. Então eu creio que nesse sentido que Hobsbawm fala que a situação da classe trabalhadora na Inglaterra fala do proletariado como um todo. Ele fala mais da acusação do que dados específicos de específicas indústrias que abusavam de determinadas forças sobre o proletariado. Seria mais nesse âmbito geral. Mas lógico, ainda assim é um perigo tratar-se num geral sobre um todo de uma classe, então, que como ele mesmo diz, acabar de nascer e ser batizada, mas mesmo assim eu vejo que não há um grande perigo, porque esse trabalho do Engels é uma nascente, um despontamento daquilo que ele poderá desenvolver-se como um todo no final da vida, e isso eleva a ponto de dirigir junto com Marx a Segunda Liga dos Comunistas e escrever o Manifesto do Partido Comunista. Mas eu vejo que é tanto quanto perigoso tratar-se como um todo o proletariado, quanto necessário nesse momento em que nasce essa grande classe, digamos assim. Consegui responder mesmo? Sim. É mais algum? Tem tempo ainda. Bom, então, obrigado, Garcia. Obrigadão.